Você já se deitou cansado, mas com a alma gritando por socorro? Já tentou dormir enquanto o coração batia mais alto que o silêncio da noite? Talvez hoje seja mais uma madrugada em que a mente não para, as lágrimas escorrem e o medo insiste em te visitar. Mas existe um lugar onde o caos se cala e o coração encontra abrigo. Os braços de Jesus. Ele não dorme. Ele vela por você. E mesmo que o mundo pareça desabar, você pode descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque Ele está contigo. Feche os olhos agora e diga: Senhor, eu descanso em Ti. E sinta a paz que excede todo entendimento invadir seu quarto. Hoje, sua noite pode ser diferente. Hoje, você pode dormir em segurança, envolvido pelo amor que nunca falha. Tem dias que a alma grita tão alto que nem o corpo consegue acompanhar. O cansaço vai além das pernas, além dos ombros tensos ou dos olhos pesados. É uma exaustão que toca o espírito. Um vazio que nenhuma palavra preenche, nenhuma música consola. E a gente vai se arrastando, tentando sorrir por fora, enquanto por dentro a gente só quer parar, respirar, entender o porquê de tudo parecer tão difícil. Você já se sentiu assim? Como se estivesse vivendo em um modo automático, como se o coração estivesse batendo apenas por obrigação. O corpo acorda, levanta, se veste, enfrenta o dia. Mas o coração, esse está de joelhos, implorando por descanso, por respostas, por um sinal de que ainda há propósito no meio de tanto silêncio. A verdade é que, às vezes, nem sabemos exatamente o que dói. Não tem nome, não tem causa aparente. Só sabemos que algo dentro de nós não está no lugar. Como uma peça fora do encaixe, um som desafinado que insiste em ecoar dentro do peito. E por mais que tentemos preencher esse vazio com distrações, pessoas, conquistas ou até sorrisos forçados, nada muda o fato. Há uma alma pedindo socorro em silêncio. Nessas horas tudo parece distante, até Deus. A gente ora, mas parece que as palavras batem no teto e voltam. A gente lê a Bíblia, mas os olhos passam pelas palavras sem que elas encontrem espaço no coração. É como se tudo estivesse embaçado, como se estivéssemos tentando enxergar através de uma neblina espessa, esperando por uma luz que parece demorar. Mas aí vem aquele sussurro, quase imperceptível, uma lembrança, uma memória, uma promessa. Algo que diz: eu estou aqui. E mesmo que pareça pouco, essa voz muda tudo. Porque mesmo quando tudo está desmoronando, saber que Ele ainda está presente muda o peso do fardo. Não o retira, ainda, mas torna ele suportável. É aí que a gente começa a perceber que talvez não se trate de entender tudo, mas de continuar mesmo sem entender. Que fé não é sentir algo o tempo todo, mas escolher confiar mesmo quando os sentimentos falham. Que Deus não some quando o silêncio chega. Ele apenas fala de outra forma. Talvez o que Deus esteja nos ensinando nesses momentos de cansaço profundo não é como ser fortes o tempo todo, mas como depender dele quando nossa força acaba. Porque Ele nunca pediu que fôssemos perfeitos, nunca exigiu que tivéssemos todas as respostas, só pediu que o buscássemos, que não desistíssemos de falar com Ele, que continuássemos indo, mesmo com os joelhos trêmulos, mesmo com o coração pesado. E é aí que a graça entra, silenciosa, mas poderosa. Ela não depende do nosso desempenho, da nossa performance espiritual ou da nossa capacidade de dar conta. A graça entra no quarto escuro da alma e acende uma luz que diz: você não está só. Mesmo que a tempestade ainda esteja lá fora, mesmo que as dúvidas ainda gritem, mesmo que o descanso ainda pareça distante, a presença dele muda tudo. A gente começa a entender que o descanso que tanto buscamos talvez não venha quando tudo se resolver, mas quando decidirmos descansar, mesmo em meio ao caos. Quando entregarmos, de verdade, aquilo que carregamos como se fosse só nosso. Quando abrirmos mão do controle e dissermos com sinceridade: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio que o Senhor sabe. E nesse momento, algo muda. Ainda não é o fim da dor, ainda não é o fim da luta, mas é o começo de uma nova perspectiva, de uma fé mais madura, de uma paz que vem, não da ausência de problemas, mas da certeza de que Ele está no barco.
mesmo quando parece que está dormindo. Então talvez tudo isso tenha um propósito, não para nos destruir, mas para nos reconstruir, para tirar de nós tudo aquilo que nos distraía, que nos fazia depender mais de nós mesmos do que dele. Talvez esse cansaço seja o caminho para um renovo mais profundo, para um encontro mais íntimo com o Pai, para uma dependência real, sem máscaras, sem filtros. E mesmo que agora você ainda esteja no meio da madrugada emocional, mesmo que o choro ainda escorra, mesmo que o peito ainda esteja apertado, existe esperança, porque Deus não começou algo em você para abandonar no meio. Ele é um Deus que termina o que começa. Ele é fiel para completar a obra que iniciou, mesmo que você ainda não veja o fim. Então feche os olhos por um momento, respire fundo e apenas diga: Senhor, continua comigo, porque às vezes tudo o que precisamos é disso, presença. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, mesmo nos mais difíceis, especialmente neles. E quando a gente fala continua comigo, não é porque Deus saiu, é porque a gente, na nossa dor, às vezes se esquece de que Ele nunca foi embora. O coração cansado faz isso com a gente. Faz parecer que estamos sozinhos, abandonados. Mas a verdade é que mesmo quando não sentimos, Ele está perto. Deus nunca dependeu dos nossos sentimentos para ser real. Ele é, e sempre será. É estranho como no fundo do poço a gente redescobre o que é essencial. Ali, onde o barulho das distrações não chega, a alma começa a ouvir com mais nitidez. Não é agradável, não é bonito, mas é verdadeiro. Porque no fundo da dor, a gente finalmente para de fingir. As máscaras caem, as defesas desmoronam, e tudo o que sobra é um clamor sincero. Senhor, eu não tenho forças, me ajuda a continuar. E Ele ajuda, não como a gente espera, não com uma solução mágica instantânea, como gostaríamos, mas com pequenos sinais. Um abraço inesperado, uma palavra que toca fundo, uma música que parece feita para você, um versículo que você já leu 1000 vezes, mas hoje fala diferente. São gestos sutis, mas cheios de presença. É Deus dizendo: eu estou aqui e eu vejo você. A vida vai continuar trazendo desafios, mas o que muda é a maneira como a gente caminha. Quando entendemos que Deus está no processo, até os desertos ganham significado. A dor não some, mas amadurece a gente. Os silêncios não terminam, mas nos ensinam a escutar melhor. E o medo ainda aparece, mas a fé aprende a andar com ele, lado a lado, sem deixar que ele nos paralise. É no meio do caos que Deus nos ensina a ser filhos, a depender, a confiar, a descansar, mesmo quando tudo está fora do lugar. E essa confiança não vem de uma teologia bonita ou de frases prontas de redes sociais. Ela nasce na caverna, no vale, na escuridão. Quando tudo o que a gente tem é um Pai me ajuda, e misteriosamente isso é suficiente, porque a força que a gente precisa não está na gente, está nele. Às vezes a gente tenta ser forte demais por muito tempo, tenta manter tudo sob controle, mostrar para o mundo que está tudo bem, mas não está. E tudo bem não estar bem, porque Deus não espera versões editadas da nossa alma. Ele não quer filtros espirituais. Ele quer o real, o quebrado, o imperfeito, porque é justamente nesse lugar que Ele age. Você não precisa se esconder, não precisa fingir que é mais forte do que realmente é. Deus te conhece no mais íntimo. Ele viu o momento em que você pensou em desistir. Ele ouviu aquele choro abafado no travesseiro. Ele sabe o quanto você tem tentado. E Ele se compadece. Ele não é um Deus distante, impassível. Ele sente com você. Ele chora com você. Jesus, quando esteve aqui, também se cansou, também chorou, também suou sangue. E é por isso que Ele entende como ninguém o que é estar no limite. Ele sabe, Ele viveu. E é por isso que Ele não desiste de você, mesmo quando você pensa em desistir de tudo. Então, se hoje você só consegue dar um passo, que seja. Se tudo o que consegue fazer é respirar e continuar, isso já é fé. Fé não é um grito vitorioso o tempo todo. Às vezes, é um sussurro de quem não aguenta mais, mas ainda escolhe permanecer. Não desista.
Há uma luz, mesmo que fraca, à frente. Há um amanhã esperando por você. Um recomeço, um renovo. Deus não está preso ao seu hoje. Ele já está no seu amanhã, preparando o caminho. E mesmo que esse caminho pareça incerto, Ele prometeu: eu estarei com você. Todos os dias, todos os momentos, até o fim. Você não é fraco por estar cansado. Você é humano, e Deus ama o seu coração humano. Ele não te chama para vencer sozinho, mas para caminhar com Ele, para aprender a descansar nele. E descansar, às vezes, é parar de lutar com as próprias mãos e deixar que Ele te carregue. Você não foi esquecido. Você não está perdido. Esse deserto não é seu fim. É um processo, um lugar de transição. E mesmo que você não veja agora, há algo sendo gerado dentro de você. Algo eterno. Algo que vai além da dor. Um testemunho. Uma nova força. Um novo você. Deus está forjando algo em silêncio. Ele está cavando profundo, porque o que Ele vai construir em você precisa de raízes fortes. E raízes crescem no escuro. Não pare. Ainda não é hora. Mesmo se for preciso ir devagar, vá. Mesmo se for rastejando, continue. Porque Deus honra quem permanece. Quem confia. Quem mesmo sem entender, continua orando, chorando, esperando. E quando tudo isso passar, e vai passar, você vai olhar para trás e entender. Valeu a pena não desistir. A noite ainda está aqui, eu sei, mas o céu já começa a clarear. E quando o sol finalmente nascer, você vai entender. Cada lágrima regada no escuro fez florescer algo novo. Você não apenas sobreviveu, você foi transformado. E isso é só o começo. Esse é o segredo que poucos compreendem. A paz verdadeira não é a ausência de problemas, é presença real de Jesus. Não é uma utopia emocional, é um lugar espiritual. Enquanto muitos buscam soluções externas para dores internas, o Espírito Santo nos convida para um descanso que começa no invisível, no mais profundo da alma, porque é lá que a tempestade se inicia e é lá que ela precisa cessar. E isso só é possível quando entregamos não apenas nossas noites, mas nossa vida, nosso controle, nossas expectativas. Você já tentou dormir levando consigo o peso do mundo? Já percebeu como o travesseiro parece mais duro quando o coração está em guerra? Mas quando você entende que há um Deus que trabalha enquanto você dorme, que vigia enquanto você repousa, tudo muda. Não é mais sobre apagar os olhos, é sobre abrir o espírito. O sono, então, se torna um altar. O quarto se torna um lugar de culto. E o silêncio da noite vira música para a fé. O Salmo 127, 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Há um favor que Deus libera no descanso. Há promessas que se cumprem quando simplesmente paramos de lutar com as mãos e começamos a crer com o coração. Porque em Jesus, até mesmo o que parecia perdido pode ser restaurado. E isso inclui sua paz, seu sono, sua esperança. Imagine-se agora deitado, mas sem carregar mais os pesos do dia. Seus pensamentos ainda tentam voltar, mas você os entrega, um a um, como quem coloca pedras aos pés de Jesus. Preocupações com o futuro, Ele já está lá. Dores do passado, Ele já venceu. Lutas do presente, Ele é o teu socorro. E assim você começa a perceber. A tempestade ainda pode rugir lá fora, mas aqui dentro reina uma calmaria que só o Espírito Santo pode trazer. Talvez você esteja se perguntando, mas como alcançar essa paz? E a resposta não está em fazer mais, mas em ser mais. Ser mais entregue, ser mais íntimo, ser mais dependente de Deus. Orar não como quem recita palavras, mas como quem conversa com o Pai. Ler a palavra não como obrigação, mas como alimento. E silenciar. Sim, silenciar o barulho do mundo, das redes, da ansiedade, para ouvir a doce voz que diz: filho, estou aqui, descansa. Você não foi criado para viver em alerta constante. Você não foi chamado para dormir com medo, acordar no susto, viver no piloto automático. Jesus morreu e ressuscitou para que você tenha vida, e vida em abundância.
E essa abundância começa no descanso. Começa quando você entende que dormir não é perda de tempo, mas sim confiança total. É um ato de fé, é dizer com o corpo e com a alma: Senhor, enquanto eu durmo, Tu governas. E talvez agora, neste exato momento, Ele esteja te abraçando. Talvez Sua presença esteja enchendo este ambiente, trazendo consolo onde havia angústia, trazendo luz onde antes só havia escuridão. E nesse lugar sagrado você percebe, não está sozinho, nunca esteve. O Espírito Santo sempre esteve ali, esperando apenas que você permitisse ser cuidado, ser consolado, ser guiado. Assim como Jesus no barco, assim como Daniel na cova, assim como Davi em meio à perseguição, você também pode descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe quem está com você. O medo perde força quando a fé cresce, e a fé cresce quando a gente conhece o coração de Deus. Um coração que vela por você noite e dia, que envia anjos para te guardar, que cobre sua casa com paz. Então, que tal transformar sua rotina noturna? Que tal encerrar o dia com oração em vez de preocupação? Que tal substituir o hábito de rolar o feed pelo hábito de rolar os joelhos no chão? Que tal trocar o noticiário pela palavra? Acredite, suas noites têm poder. É nelas que você pode ser curado, restaurado, fortalecido. É no silêncio da madrugada que o céu mais fala. E se você decidir escutar, vai ouvir coisas que mudarão não apenas o seu sono, mas sua vida. A entrega é o início da transformação. Não se trata de saber todas as respostas, mas de confiar em quem já conhece o fim desde o começo. Não se trata de estar forte o tempo todo, mas de saber onde buscar força. E não se trata de dormir por dormir, mas de repousar nos braços de quem te formou, te chama e nunca te abandona. E mesmo quando o dia amanhece e as lutas parecem recomeçar, algo dentro de você mudou. Porque quem dorme em Deus acorda com propósito. Há um brilho novo no olhar, uma leveza no passo, uma coragem que não veio de você, veio do céu. E assim cada manhã se torna um recomeço, não com base no que o mundo diz, mas no que Deus já prometeu. Você aprende a viver um dia de cada vez, confiando que, se Ele cuidou do seu sono, também cuidará da sua caminhada. E, a cada novo amanhecer, você se lembra de que, no silêncio da noite, Deus já esteve com você, restaurando sua alma. Agora confiante, você caminha pelo dia, sabendo que Ele sempre estará ao seu lado. E com cada passo, sua confiança cresce, pois você sabe que está seguro nos braços de Deus. Você já percebeu como as noites podem ser longas e silenciosas? Como muitas vezes o peso das preocupações, das dores e dos medos parece te acompanhar até o último momento do dia. Às vezes, não importa quão cansado você esteja, o descanso parece fugir de você. O corpo pode até se entregar ao sono, mas a alma continua inquieta, o coração acelerado e a mente longe de encontrar paz. E é nesse lugar de agitação interna que muitos buscam o descanso, mas acabam encontrando apenas distração. Mas e se eu te dissesse que existe um lugar onde a verdadeira paz pode ser encontrada? Um lugar onde a alma pode descansar, onde as preocupações e os medos são silenciados, e onde você pode realmente repousar? Este lugar existe e ele é encontrado nos braços de Jesus. Há algo profundamente transformador em entender que, mesmo nas noites mais escuras, existe uma presença que nos envolve e nos acalma. Jesus nos ensina, pelo seu próprio exemplo, que o descanso não é algo que vem apenas da ausência de problemas, mas sim da confiança na presença divina. Lembre-se do momento em que ele estava no barco, com seus discípulos, durante a tempestade. O mar estava revolto, os ventos sopravam fortes e os discípulos estavam em pânico. Mas Jesus estava ali, dormindo tranquilamente, não porque ignorava a tempestade, mas porque ele sabia que o Pai estava no controle de tudo. E ele sabia que, mesmo em meio ao caos, a paz verdadeira é um fruto da confiança em Deus. Quando nos permitimos descansar nos braços de Jesus, não estamos ignorando os problemas que enfrentamos, mas estamos afirmando a nossa confiança de que, apesar de tudo, Ele está conosco. A oração se torna um canal através do qual entregamos nossos medos,
nossas angústias e nossas lutas, e recebemos de volta a paz que excede todo entendimento. Não se trata de uma paz superficial, mas de uma paz profunda, que traz segurança à alma, que acalma o coração e que nos dá forças para seguir adiante. É interessante como muitas vezes buscamos essa paz em coisas externas. Procuramos alívio nas distrações do mundo, televisão, internet, redes sociais, ou até mesmo em relações que, por mais que nos tragam conforto momentâneo, não conseguem preencher o vazio que sentimos na alma. E muitas vezes, ao buscar essas coisas, nos afastamos de nossa verdadeira fonte de paz, Deus. E se eu te dissesse que a paz que você tanto busca já está disponível, ao alcance de suas mãos, no momento em que você decide descansar nele? Jesus não promete que a vida será fácil ou que as tempestades não virão, mas ele promete que, mesmo no meio delas, ele estará conosco. Ele acalma o nosso coração, nos ensina a descansar em sua presença e nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. Assim como Jesus descansou no barco, mesmo com a tempestade ao redor, ele nos convida a fazer o mesmo. Em vez de tentar controlar o incontrolável, em vez de lutar contra o que não podemos mudar, ele nos chama a confiar, a entregar e a descansar. O sono de Jesus na tempestade não é apenas um milagre físico, mas um convite para uma vida de confiança plena. Quando deitamos à noite, muitas vezes estamos entregando o controle do nosso corpo, mas muitas vezes não conseguimos entregar o controle de nossas preocupações, ansiedades e medos. A oração antes de dormir é uma maneira de declarar nossa confiança em Deus, de lembrar a nós mesmos que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele está no controle. E quando fazemos isso, encontramos descanso real. O que pode parecer uma simples oração, na verdade, é um ato de fé, um passo de confiança de que, ao descansar nos braços de Jesus, nossa alma encontra um refúgio seguro. O Salmo 4,8 é uma expressão poderosa dessa confiança. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Davi escreveu essas palavras não em um tempo de paz, mas em meio à perseguição e à dor. Ele sabia que, mesmo cercado por ameaças, o Senhor era sua rocha, sua fortaleza. E é essa mesma confiança que Deus quer nos ensinar. Quando descansamos nele, não estamos dizendo que não temos problemas, mas estamos reconhecendo que, mesmo diante dos problemas, temos um Deus que cuida de nós. Não importa o que você está enfrentando hoje, saiba que há um lugar seguro para repousar. E esse lugar é nos braços de Jesus. E ao final de cada dia, ao se entregar nos braços de Jesus, você descobrirá que o verdadeiro descanso não vem do afastamento dos problemas, mas da confiança de que, mesmo em meio à tempestade, Ele está com você. Que ao se deitar, sua mente se acalme e seu coração encontre serenidade. E ao acordar, você terá a força renovada para seguir em frente, sabendo que, com Jesus, você sempre encontra paz. Confie nele, descanse nele e permita que ele transforme cada noite de inquietação em uma noite de verdadeiro descanso.